No tempo em que os deuses extraterrestres viviam aqui, no tempo da Atlântida, por exemplo, havia várias colônias de ETs, de extraterrestres. E tudo isso vai vir à tona. Vai vir à tona a verdadeira história da humanidade. Aqui vou dar uma palhinha para vocês. Havia várias colônias de ETs na Terra. Quando as civilizações se findaram e a tecnologia foi perdida por grandes cataclismos, aí tem uma longa história, tá? Eu tenho, por exemplo, no meu webinário sobre Atlântida, ali, a gente fala 5 horas sobre isso. Aqui eu vou ter que sintetizar o assunto, mediante as circunstâncias, né? Também a gente não tem todo esse tempo. Os humanos ainda tinham algumas memórias. Lembrando que a frequência do planeta era outra e as habilidades psíquicas natas dos humanos, pouco a pouco, foram se acabando, foram se esvaindo. Então, a humanidade foi perdendo as suas capacidades psíquicas natas, a sua percepção e a sua memória daquele tempo notável, aonde extraterrestres e humanos conviviam pacificamente numa era tecnológica. Interessante. Né? Nesse momento surgiram as religiões para tentar ocupar essa lacuna. Interessante, era uma grande oportunidade para manipular as massas. Interessante. Nesse momento surgiram as religiões, mestres, gurus e afins, pastores, né? Os magos, né? Os sacerdotes, tem vários nomes diferentes. Nesse momento surgiram as religiões para tentar suprir a falta das habilidades psíquicas. As pessoas estão perdendo as habilidades psíquicas, eu acho que para tentar ocupar esse espaço perdido, vamos vir com religiões, regras e dogmas, e o povo vai amar, vai cair como patinho. E foi exatamente isso que aconteceu. Que eram notórias como visão remota, clarividência, desdobramento da consciência, bilocação e telecinese. Sem falar do princípio, o poder de cocriar a realidade. Falando em bilocação, existem vários padres católicos que tinham esta habilidade na história. Eu já mostrei para vocês. Também mestres do hinduísmo. Interessante. Sem falar do principal, o poder de cocriar. Aliás, o poder de cocriar está no livro, nos escritos do Mar Morto, os manuscritos do Mar Morto, que a Igreja Católica fez questão de fechar as 7 chaves, porque fala que o poder de cocriar é a verdadeira religião. Essa é a verdadeira oração. A verdadeira oração é cocriar a realidade, a grade holográfica do planeta Terra. Não é ficar pedindo como um ser miserável, implorando para um ser que é extraterrestre fazer aquilo que você pode fazer. Porque o que os extraterrestres estão nos ensinando, o que Jesus nos ensinou, é o quê? Aprender e recuperar essas habilidades perdidas pelas próprias religiões. Olha só que interessante, exatamente o contrário. É o caminho inverso de cocriar a realidade e moldar a grade holográfica do universo que cria a fisicalidade. Então, o desperto, ele não pede nada para outro ser. Não, ele simplesmente o quê? Vai usar a sua própria habilidade de cocriar, vai reivindicar a sua habilidade nata e vai aprender a usar as suas habilidades psíquicas. Como os protocolos C5, é uma forma de comunicação com os extraterrestres. Isso é verdadeira oração? Você está se comunicando com os seres extraterrestres. E fantástico! Protocolo C5. Ou a união sagrada também, que é uma forma de comunicação, uma forma também de ativar o quê? A sua glândula pineal, através da ativação da Kundalini. Aliás, os antigos já sabiam disso. O próprio o visualizador remoto, não é John de Souza, é o John Vivanco. John Vivanco, ele fala que a atividade sexual na Atlântida era intensa, porque era uma forma de comunicação espiritual. Aliás, todos esses terrestres, Bárbara Marciniak, várias fontes diferentes, Helena Danã, Mensageiros do Amanhecer, deixam isso bem claro, sem falar a própria história da humanidade. Pois bem. O almirante Richard Byrd, dando a localização exata da entrada para a intraterra, numa espécie de buraco para o reino dos Arianes. A Marilyn é a grande sacerdotisa dos Arianes. Meus amigos, é a grande Marilyn, sacerdotisa mor. Richard Byrd. Os Arianes que entraram em contato com o almirante Byrd em 1947, já trouxe detalhes para vocês desse encontro, são os sobreviventes da Atlântida,
que utilizam o vril para absolutamente tudo. São os mesmos seres citados no livro Vril, a Raça do Futuro, um livro do século XVIII. Impressionante. Do século XVIII. Esse grupo específico se rebelou com os Anunnakis de Aldebaran, que se infiltraram na sociedade da Atlântida para pervertê-la. Eles não ouviram, não entraram na falácia, na mentira do Enlil. Eles permaneceram irredutíveis. Eles eram dissidentes que procuraram refúgio na intraterra após o grande cataclismo engendrado por Enlil. É por isso que os arianos, também conhecidos como povo de Deus de Aldebaran, no caso do bigodismo, têm uma fonética tão parecida com a do povo ariane da intraterra. Sensacional. O Monte Shasta habita os telosianos, de Alfa Centauro, originários de Celo, que se miscigenaram com os descendentes da Atlântida, assim como os de Poside, na América do Sul, Serra do Roncador. Em Telos existem 1.500.000 habitantes. Gratidão aos amigos do Mato Grosso, do norte e do sul. Existem 1.500.000 habitantes. E Poside, na Serra do Roncador, cerca de 1.300.000 habitantes. Uma verdadeira metrópole. Isso aqui é uma imagem que é uma verdadeira... Parece uma cidade futurística, muito sofisticada mesmo. Essa aqui é segundo a visão do rei de Klemer, tá, meus amigos? Que esteve lá, cidade de Ágata, o rei de Ágata. Como o ser humano se tornou incapaz de acessar essas habilidades? Eles começaram a pedir para os deuses. Eles começaram a entender que, na verdade, eles substituíram extraterrestres por deuses, que eles adoravam. Como eles perderam as habilidades psíquicas, e pensaram assim, bom, nós não temos mais habilidades psíquicas, vamos pedir para os extraterrestres, lembra que a gente convivia com eles? Para eles fazerem, para eles ativarem a nossa atividade psíquica que nós perdemos, para nos comunicar com eles, para eles fazerem aquilo que nós não podemos mais fazer, em outras palavras, porque nós perdemos essa habilidade. Começaram a terceirizar algo que era nato deles, impressionante. Esses terrestres conviviam com eles fazerem essas intermediações das habilidades psíquicas, que foram perdidas. Pois bem, nós perdemos a habilidade de clarividência, visão remota. A gente também não está conseguindo cocriar nada, porque a gente não tem realmente força vital, porque para você cocriar, você precisa de força vital, ou seja, acreditar em si mesmo. É muito importante isso. Não, meus amigos, o pré-requisito fundamental para você cocriar a realidade é acreditar em si mesmo. Se você não acredita em si mesmo, você pode falar, pode morrer de repetir, que não vai adiantar nada. Tem que ter força vital. E para ter essa força vital, você tem que ativar a sua Kundalini. Pessoas que têm personalidade forte, como foi bem disse William Reich. Fantástico. Bem resolvidas sexualmente, que é uma forma de resolver também todas as suas neuroses. Pois bem, uma coisa está relacionada com outra, a própria psicologia ensina isso, só que o William Reich foi para outro nível. Pois bem.